Você já considerou que quanto mais você trabalha, menos parece receber? Parece um paradoxo, uma inverdade, mas é a realidade. Observe ao seu redor. Quantas pessoas conhece que dedicam anos a um esforço árduo, acordando cedo, dormindo tarde, exaustas e permanecem com dificuldades financeiras, sem casa própria, pagando aluguéis, conduzindo veículos usados? E o pior, acreditam que o trabalho árduo é o único caminho. Deixe-me dizer algo. Isso é uma falácia, uma grande ilusão. Já pensou na intensidade com que a ideia de trabalho duro foi incutida em sua mente desde a infância? Desde cedo, nos disseram que esforço incansável, dedicação extrema, suor diário garantiriam o sucesso futuro. Mas um dia, talvez, alcançaríamos algo. Olhe agora ao seu redor. Quantas pessoas conhecidas trabalham exaustivamente todos os dias? Indivíduos que acordam antes do sol raiar, enfrentam transportes superlotados, passam o dia inteiro em atividades sem paixão, retornam para casa esgotadas e ainda assim vivem com privações. Essas pessoas seguem à risca o que lhes foi ensinado. Esforçam-se, dão o melhor, são honestas, pontuais, responsáveis e no fim do mês mal conseguem cobrir suas despesas. E isso quando conseguem. Sabe o que é pior? Elas acreditam que a falta de sucesso se deve à insuficiência de esforço, que a solução é trabalhar ainda mais intensamente. Mas isso é falso. Aprendi isso de maneira penosa. No início, eu também acreditava nessa narrativa, aceitava qualquer ocupação. Trabalhei em fábricas, postos de gasolina, trocando óleos, lubrificando peças, limpando pisos. Eu estava sempre fatigado e eu era pobre, sem rumo, sem perspectivas, apenas fadiga e desapontamento. E eu acreditava que esse era o caminho, porque assim me ensinaram. Até que um dia me entregaram um livro, Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. E ali uma frase me atingiu como um golpe. Se você acredita que trabalho árduo e honestidade isoladamente lhe trarão riqueza, livre-se dessa ideia, pois isso não é verdade. Aquilo foi como ouvir uma heresia. Como assim o trabalho duro não garante riqueza? Então todo o meu esforço foi em vão? Senti raiva, negação, desconfiança. Mas no fundo fazia sentido, porque eu vivia o que ele descrevia. Era a prova viva de que o trabalho árduo não bastava. A verdade é que o mundo está repleto de pessoas esforçadas e desprovidas de recursos. Gente boa, honesta, trabalhadora, que continua vivendo na linha da pobreza. Enquanto isso, outros parecem se esforçar menos e prosperam. Agora me diga, será que essas pessoas são afortunadas? Privilegiadas ou descobriram algo que não nos ensinaram na escola? Eu descobri. E sabe o que é? Não é o trabalho árduo que enriquece. É o trabalho alinhado aos princípios corretos. É a sua imagem mental. É a frequência que você emana. É o quanto você acredita merecer prosperidade. Quando comecei a aplicar isso, tudo mudou. De um indivíduo sem formação, sem planejamento, sem dinheiro, passei a gerar mais de $100 mil no meu primeiro empreendimento. E não foi por trabalhar mais, foi por pensar de forma diferente. Parei de focar no esforço e passei a focar no propósito. Sabe o que é curioso? Pessoas que trabalham exaustivamente, geralmente, não têm tempo para refletir. Estão tão imersas na rotina diária que não param para avaliar o que fazem e se isso faz sentido. Estão tão ocupadas sendo produtivas que esquecem de ser estratégicas. E você? Quando foi a última vez que refletiu se está investindo energia no lugar certo? Está se esgotando por algo que realmente o leva aonde deseja? Ou apenas sobrevivendo mais um dia? A maioria das pessoas teme parar, achando que, se pararem, vão afundar. Mas a verdade é que, se continuar no caminho errado, vai afundar de qualquer forma, só que mais cansado. Riqueza não é consequência direta de esforço físico, é um reflexo de sua consciência.
da maneira como você percebe o mundo como se percebe e como responde às leis universais. Quando entende isso, percebe que existe um atalho, não é um ardil, não é sorte, é apenas um caminho que quase ninguém lhe mostrou. Mas agora, você sabe. E a questão que deixo é, você vai continuar correndo como um hamster em uma roda, ou vai parar, introspeccionar e escolher um caminho diferente porque ele existe? E ele começa com uma simples decisão: parar de acreditar na mentira do esforço cego e começar a viver com clareza, propósito e resultados. Passei muitos anos fazendo coisas que não apreciava. Acordava desmotivado, sem entusiasmo, com a sensação pesada de estar desperdiçando meu tempo. Era como se tivesse aprendido a aceitar uma existência monótona, sem cor. E o mais estranho é que, mesmo assim, o dinheiro continuava escapando. Eu não era feliz, e nem rico. E um dia, depois de estudar tanto sobre sucesso, riqueza e leis universais, percebi algo tão simples e poderoso que mudou tudo. Ninguém prospera fazendo o que detesta. Pode até obter algum dinheiro, mas não consegue manter, porque o preço emocional é alto demais. A fadiga, o estresse, o vazio, tudo isso o corrói até você se tornar alguém que apenas sobrevive. E foi nesse momento de lucidez que entendi. O verdadeiro segredo é amar o que se faz. Parece simples, não é? Mas observe sua vida agora. Você realmente ama o que faz todos os dias? Sente entusiasmo, paixão, aquele brilho nos olhos ao acordar? Ou apenas sobrevive contando os dias para a próxima folga? A maioria das pessoas não ama o que faz. Estão em empregos que detestam, cercadas de pessoas que esgotam sua energia, esperando por um salário que mal cobre o custo de vida. E, ainda assim, acreditam que não tem outra opção. Acreditam que fazer o que ama é um privilégio de poucos. Mas isso não é verdade. E eu vou lhe mostrar por quê. Veja, quando está alinhado com o que ama, tudo muda. Seu nível de energia aumenta. Suas ideias fluem com mais facilidade. As oportunidades começam a surgir quase que magicamente. Porque você está vibrando em uma frequência de entusiasmo, criatividade e paixão. E o universo responde a isso. Já notou que algumas pessoas parecem ser naturalmente bem-sucedidas? Elas nem parecem se esforçar tanto, mas estão sempre prosperando. Taylor Swift, por exemplo, foi a artista mais bem remunerada do mundo. E ela não chegou lá se esforçando como um trabalhador braçal em uma fábrica. Ela chegou lá porque faz o que ama. E quando você faz o que ama, o esforço deixa de ser sofrimento. Você entra em um fluxo. Você se torna magnético. Você atrai as pessoas certas, as ideias certas, as oportunidades certas. Isso é algo que experimentei pessoalmente. Quando comecei a ensinar o que estudava, algo dentro de mim despertou. Era como se cada célula do meu corpo dissesse: é isso. Eu não precisava mais me forçar. Não precisava mais me obrigar a acordar ou me impulsionar com café. Eu tinha uma razão para levantar. E quando você encontra isso, é como se o tempo mudasse. As horas passam voando e no final do dia, mesmo cansado, você está feliz. E sabe o que é curioso? Quanto mais eu fazia o que amava, mais dinheiro eu ganhava. É por isso que eu digo, e repito sem medo, quando você ama o que faz, você nunca mais trabalha na vida. Mas aqui está a parte que pega muita gente. Bob, e se eu não souber o que amo? E a resposta é simples. Você precisa parar e introspeccionar. Não vai encontrar a resposta lá fora, em anúncios de emprego ou nas expectativas dos outros. A resposta está em lembrar daquilo que o faz sentir vivo. Pense, o que você faria até de graça, só pelo prazer de fazer? O que você faria mesmo que ninguém estivesse lhe pagando? O que o entusiasma, o desafia, o inspira? Esse é o caminho, é ali que reside a chave. E você pode estar pensando, mas eu tenho contas a pagar, filhos, responsabilidades. Eu sei disso, eu também tinha.
E não estou dizendo para você abandonar tudo amanhã, mas você pode começar hoje. Sim, hoje. Você pode reservar 1 hora por dia para investir em algo que ama. Pode estudar, planejar, testar, pode transformar sua paixão em um projeto paralelo e, aos poucos, fazer a transição. O erro das pessoas é achar que precisam abandonar tudo de uma vez. Não, você só precisa começar com o que tem, de onde está e com o que ama. E mais uma coisa, fazer o que você ama não significa que não haverá desafios. Significa que os desafios terão propósito, que mesmo quando for difícil, vai valer a pena. Porque você estará no caminho certo, porque aquilo vai nutri-lo interiormente. E o mais poderoso disso tudo, quando você começa a fazer o que ama, você se torna um exemplo. Você inspira outras pessoas. Seus filhos o observam com mais admiração. Seus amigos passam a vê-lo com outros olhos. E, sem perceber, você se torna uma luz em um mundo onde a maioria está apagada. Então, eu lhe pergunto agora com toda a sinceridade: você está vivendo ou apenas cumprindo tarefas até que a vida termine? Porque você merece mais. Você nasceu com um propósito. E esse propósito começa com amor. Começa com fazer o que você ama. Dinheiro é uma das coisas mais mal compreendidas do mundo. As pessoas o tratam como um enigma, um tabu, algo quase inatingível. Ou pior, como um inimigo. Mas deixe-me dizer algo simples, que pode ser uma chave para a sua mente agora mesmo. Dinheiro é apenas uma ideia. Isso que você chama de dinheiro, essa nota de papel, esse número no extrato bancário, nada mais é do que uma representação simbólica de valor. E ideias seguem leis mentais, leis universais. E existe uma dessas leis que quase ninguém conhece. Dinheiro vai onde é convidado e fica onde é bem tratado. Você já ouviu isso antes? Talvez não. Mas se observar de perto sua própria vida, vai perceber que ela confirma isso todos os dias. Pense comigo, quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente à vontade ao lidar com dinheiro? Já sentiu culpa por receber mais que os outros? Já se pegou pensando, dinheiro não é tudo, ou dinheiro é sujo? Já olhou sua conta bancária e sentiu medo, angústia, vergonha? Esses sentimentos são comuns e é por isso que o dinheiro foge, porque mesmo sem perceber, você está dizendo ao universo: isso me causa sofrimento, isso me afasta das pessoas, isso me assusta. E o universo responde: então vamos tirar isso da sua vida. Parece simples e mas não é fácil, porque fomos programados desde cedo a pensar que dinheiro é algo difícil de obter, que é escasso, que é apenas para quem nasceu em berço de ouro. E toda vez que você reclama de uma conta, toda vez que diz que está tudo caro, toda vez que sente inveja de quem tem mais, você está expulsando o dinheiro da sua frequência. Está dizendo que ele não é bem-vindo, que ele é o vilão. Mas a verdade é que dinheiro não é bom nem ruim. Ele só amplifica quem você já é. Se você é generoso, terá mais recursos para ajudar. Se é criativo, terá mais liberdade para criar. Se é cuidadoso, terá mais possibilidades de cuidar dos seus. Mas se você rejeita o dinheiro, por medo, culpa ou crença limitante, ele se afasta e não importa o quanto você trabalhe, ele nunca vai ficar. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas que ganham na loteria, por exemplo, e perdem tudo em poucos anos. Sabe por quê? Porque o dinheiro entrou, mas a mente delas não era capaz de sustentá-lo. A frequência não era compatível. E ele foi embora. Agora olhe para o outro lado. Pessoas que saíram do nada, começaram com pouco e hoje vivem com abundância. Essas pessoas trataram o dinheiro de outra forma. Elas respeitaram, estudaram, cuidaram. Elas entenderam que o dinheiro precisa de direção, de estrutura, de reconhecimento. Elas criaram espaço para ele habitar. E aqui entra algo importante. Muita gente pergunta: mas como eu mudo isso na prática, Bob? E a resposta começa pela consciência. Comece observando como você fala sobre dinheiro. Como reage ao ver alguém rico.
como se sente ao receber e até ao gastar, porque tudo isso revela sua relação com ele. Depois disso, comece a criar novos padrões. Por exemplo, em vez de dizer "eu não posso pagar por isso", diga "como eu posso fazer para pagar por isso?". Percebe a diferença? Uma frase fecha a porta, a outra abre a mente. Isso parece pequeno, mas aos olhos do universo é gigantesco. E aqui vai um desafio simples, mas poderoso. Durante os próximos 7 dias, não diga nada negativo sobre dinheiro. Nada, nem em tom de brincadeira, nem por hábito, nem reclamando da gasolina ou do supermercado. Nada. Em vez disso, repita várias vezes ao dia com convicção: o dinheiro flui para mim de fontes inesperadas, de forma constante e crescente. E observe, porque quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor começa a se reorganizar para refletir essa nova realidade. E tem mais. Estudos da psicologia positiva mostram que pessoas com uma relação emocional saudável com o dinheiro tendem a ter menos ansiedade, mais autoestima e níveis mais altos de bem-estar geral. Ou seja, não é só sobre ter mais, é sobre viver melhor. Dormir mais tranquilo, sentir mais segurança, ter liberdade de escolha. Então agora me diga, você está tratando o dinheiro como um visitante indesejado ou como um hóspede de honra? Ele entra e você fecha a porta? Ou você o recebe com gratidão, abre espaço, oferece abrigo? Dinheiro vai onde é amado, e quando ele se sente bem, ele fica. Eu nunca esqueço daquele dia em que olhei para minha vida e senti um vazio tão profundo que parecia que eu estava apenas existindo, não vivendo. Eu estava em dificuldades, não só financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente. Nada fazia sentido, eu não tinha propósito, não tinha direção, e o mais doloroso era saber, no fundo, que aquilo não era o que eu nasci para ser, que a vida não podia ser só aquilo. Mas, ainda assim, eu não sabia por onde começar. Durante muito tempo, eu vivi como a maioria das pessoas vive, fazendo o que aparecia. Eu abandonei os estudos. Aceitei qualquer trabalho que me pagasse o suficiente para sobreviver. Fábricas, postos de gasolina, serviços de manutenção, carregando peso, sujando as mãos, ficando exausto e ainda assim pobre. Eu dizia a mim mesmo que estava fazendo o que dava, mas no fundo eu sentia vergonha. Sentia que estava desperdiçando algo muito maior dentro de mim. Só não sabia como acessar isso. E então, como um sopro do universo, alguém colocou um livro na minha mão. Pense e enriqueça. Na hora, confesso, não dei muito crédito. Eu não era um leitor, não tinha disciplina, nem acreditava muito nessas coisas. Mas eu estava desesperado o suficiente para tentar qualquer coisa, e aquele livro não era apenas um livro, era um espelho. A cada página, eu me via. Eu via meus erros, meus padrões, minha mentalidade distorcida e, mais importante, eu via a possibilidade de mudança. Aquilo foi como acender uma luz em um quarto escuro. Eu entendi que o que me mantinha preso não era a falta de oportunidade, nem a falta de estudo, nem o mundo injusto. Era minha mente, minha autoimagem. Eu me via como alguém limitado, quebrado, sem valor. E era exatamente isso que o mundo refletia de volta para mim. Foi ali que tudo começou a mudar. Eu larguei o emprego no Corpo de Bombeiros, mesmo sem ter garantia de nada. Eu não tinha diploma, não tinha dinheiro, não tinha contatos, mas eu tinha uma nova visão. E com essa visão abri uma empresa de limpeza, um negócio simples, modesto, mas com uma diferença enorme. Agora, eu estava alinhado com um propósito. Eu acreditava em mim, eu tinha um plano, eu estava aplicando princípios. E no primeiro ano, eu faturei mais de $100 mil, 10 vezes mais do que eu jamais imaginei possível. Sabe o que foi isso? Foi a prova viva de que a transformação começa por dentro, que a realidade externa é apenas um reflexo de nossa estrutura interna.
Que quando você muda sua mente, o mundo não tem outra escolha a não ser se adaptar. Mas aqui está o detalhe que ninguém lhe conta. Essa reviravolta não acontece de fora para dentro. Não é ganhar mais que resolve sua vida. Porque tem gente ganhando muito e se sentindo miserável. A verdadeira reviravolta vem quando você muda sua relação com quem você é. Quando você passa a se ver como alguém merecedor. Quando você diz, chega, eu não aceito mais viver pequeno. E essa decisão, essa simples decisão, pode mudar absolutamente tudo. Eu vi isso acontecer comigo. Vi acontecer com centenas de pessoas. Pessoas que não tinham nada, absolutamente nada além da vontade de mudar. E que criaram vidas extraordinárias. E também vi o contrário. Pessoas brilhantes, cheias de talento, mas que nunca conseguiram sair do lugar porque estavam presas a crenças, medos e uma imagem mental limitada de si mesmas. E isso dói. Dói ver tanto potencial sendo desperdiçado. É por isso que eu lhe digo agora, com toda a força que tenho, não importa onde você esteja hoje, você pode estar endividado, perdido, frustrado, cansado. Pode estar sem saber como vai pagar as contas do mês. Pode ter falhado tantas vezes que acha que não merece mais tentar, mas nada disso define você. O que o define é o que você decide fazer daqui para frente. A chave para tudo isso está na sua decisão de crescer, de se desenvolver. De olhar no espelho e dizer, eu não sou minhas falhas, eu sou o que escolho ser a partir de agora. E olha, a ciência já provou isso. Estudos da neuroplasticidade mostram que o cérebro é capaz de se remodelar ao longo da vida, que nossos pensamentos criam novos caminhos neurais, que com foco e repetição podemos literalmente nos reconstruir. Ou seja, você pode mudar em qualquer idade, em qualquer situação. Então me escute com atenção agora. Você não precisa de mais sorte. Não precisa que alguém o salve. O que você precisa é acreditar que já tem, dentro de si, o suficiente para virar esse jogo. E quando você fizer isso, quando mudar de verdade, o mundo inteiro muda com você. Já percebeu como a maioria das pessoas vive reagindo à vida e não criando a própria vida? Elas acordam todos os dias sem um plano claro, apenas seguindo a correnteza. Esperam pelo salário no final do mês, pelos boletos que vão chegar, pelo final de semana, pelas férias, sempre esperando algo. Vivem no automático. E o mais triste é que elas nem percebem que estão presas. Elas acreditam que essa é a única maneira de viver. Mas deixe-me contar algo que aprendi da maneira mais transformadora possível. Sua realidade externa nunca vai mudar até que você assuma o controle interno, até que você se torne o criador e não a vítima. Existe uma diferença enorme entre viver de forma reativa e viver de forma proativa. Quando você vive de forma reativa, você responde ao mundo. Quando vive de forma proativa, você constrói o mundo ao seu redor. E o ponto de virada começa com uma decisão. Você escolhe parar de reagir e começa a projetar sua vida. Eu descobri isso quando percebi que tudo o que eu tinha até aquele momento era resultado da forma como eu pensava e sentia. Eu atraía situações que refletiam minha confusão interna. Meu caos mental se transformava em caos financeiro. Meu medo se manifestava em limitações. E enquanto eu não decidi conscientemente o que queria, o universo me dava qualquer coisa, porque eu mesmo não sabia o que estava pedindo. Já se pegou dizendo frases como, vamos ver no que dá. A vida é assim mesmo. Eu não tenho escolha. Essas são frases de alguém que desistiu de criar, que entregou o volante da própria vida nas mãos do acaso. Mas a verdade é que você sempre tem escolha. Mesmo que não possa controlar o que acontece, pode controlar como pensa, como sente, como reage. Isso muda tudo. Muda sua frequência, altere sua perspectiva, altere sua realidade.
A vida não se resume ao que acontece, mas ao modo como você reage. Ao colocar isso em prática, minha trajetória mudou radicalmente. Anotei minhas aspirações diariamente, visualizei meu futuro ideal, repeti afirmações positivas, sentindo as emoções como se já fossem reais. Rapidamente, o mundo exterior se transformou. Novas oportunidades surgiram, pessoas importantes apareceram, obstáculos se dissiparam. Mas tudo começou internamente. Você talvez pense, isso parece irreal, Bob, mas não é. A neurociência comprova que o cérebro não diferencia a imaginação vívida da realidade. A visualização intensa foca a mente, filtrando informações para confirmar sua visão interna, um processo chamado sistema reticular ativador. Por isso, ao querer um carro vermelho, você o vê em todo lugar. Sua mente se sintoniza. Isso significa que você pode programar seu cérebro para atrair prosperidade, soluções e oportunidades. Mas isso só acontece ao abandonar a passividade e assumir o controle. Aceite meu convite, meu desafio. Pegue um caderno agora mesmo e descreva com total clareza como quer sua vida em 1 ano. Não como acha possível, mas como deseja profundamente. Detalhe tudo. Sinta como se já fosse real. Leia isso diariamente por 30 dias, em voz alta, com emoção, e observe. Ao transformar sua visão interior, sua realidade exterior se modifica. Você não está aqui apenas para sobreviver, mas para criar sua vida, e isso só começa quando você abandona a inércia. O momento certo é agora. A essência de tudo é simples, porém profundo. A vida desejada não depende de esforço cego, mas do alinhamento com seu ser interior. Ao mudar sua mentalidade, energia e imagem interna, o mundo externo responde inevitavelmente. É uma lei inquestionável. Se fez sentido, siga em frente. O próximo vídeo lhe levará mais adiante, expandirá sua consciência, tornando-o um pouco melhor a cada dia. Essa pequena melhoria diária transforma tudo. Obrigado por sua companhia. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos juntos nessa jornada.